2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000. Depois partiu para Baalá de Judá, com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles foram, levando-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi: por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus, desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quando viu o rei Davi olhando pela janela, saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram-na no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia armado para ela. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu para todo o povo, para toda a multidão de Israel, aos homens e às mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas de seus servos, como um indivíduo qualquer. Davi, porém, disse a Mical: foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai e toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei perante ele, também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos,
mas serei honrado pelas servas de quem falaste. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Amém? Deixe sua Bíblia aberta e feche apenas os seus olhos. Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos como igreja para ouvir a Tua voz. Nós compreendemos que o propósito da comunidade, Senhor, não é formar um clube, mas o propósito da comunidade é fortalecermos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros na fé e caminharmos até o grande dia do Senhor. Abençoe e fala conosco nessa noite. Vivifica o nosso espírito, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra nos alimente, nos fortaleça e nos levante para uma grande batalha. Em Teu nome oramos, pedimos a presença do Teu Espírito, pedimos a ajuda do Senhor, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é o valor da presença. O valor da presença. Como viver ou não na presença de Deus influencia em todas as áreas da vida de uma pessoa. O fator presença de Deus faz a diferença e muito na vida das pessoas. Qual é a diferença? A diferença entre nós e o mundo. Todos pecaram. Nós pecadores, eles também. Não tem diferença na questão de sermos pecadores. A diferença está na presença de Deus, que nós carregamos e eles não. A diferença está na presença de Deus, em que nós vivemos e eles não, mas que está disponível para eles, mas que eles sabem que existem, mas preferem viver longe dessa presença. Malaquias 3,18 diz: e vereis outra vez a diferença entre o que serve o Senhor e o que não serve. O valor da presença é diferente de acordo com o que nós aceitamos ou nós rejeitamos. O valor da presença é diferente entre alguém que reconhece o quão ela é importante e alguém que despreza. Então nós vamos meditar sobre isso essa noite, a partir do texto de 2 Samuel, capítulo 6. A palavra presença significa, em primeiro ponto, assistência, acompanhamento, frequência. Viver na presença do Senhor significa ter a assistência de um Deus, ter o acompanhamento de um Deus, ter a frequência de um Deus conosco. Viver na presença de Deus, no seu segundo significado da palavra presença, significa existência, vida. Na presença de Deus, nós existimos. Na presença de Deus, a vida. A palavra presença também significa aparência, postura, face, caráter, personalidade, originalidade. A palavra presença também significa influência e vitalidade. Ou seja, de acordo com a presença que você escolhe viver, você terá assistência, você terá influência e você terá vida. Quando você vive na presença de Deus, você é influenciado por Deus. Quanto mais convive com alguém, mais parecido com alguém você se torna. Por isso que existe aquela frase: o hábito de nós falarmos com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Quanto mais na presença de Deus estamos, mais influenciados por eles estamos também. Da mesma maneira, quanto mais assistimos o digital influencer, eu tenho os meus, você tem os seus preferidos, as pessoas que são referências para você, você vai se moldando, você vai se tornando parecido, você vai falando, você vai pegando algumas características para você, porque a influência, ela existe de acordo com a presença, de acordo com a aparência que está diante de você. Então vamos meditar sobre o valor da presença. A arca da aliança que Davi foi buscar
representava a presença de Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, só se dizia que Deus estava presente com a figura da arca ali no local. Davi, quando começou a reinar, Davi, quando estava ali, a arca do Senhor não estava lá. Davi, como um homem de Deus, Davi, como um rei, sacerdote, profeta, ele entendia que todo o sucesso do seu reinado, toda a felicidade da sua família, toda a paz de Israel e de Jerusalém, dependia exclusivamente da presença de Deus na cidade, a presença de Deus no ambiente. Então a primeira ação de Davi como governante foi: vamos buscar a arca do Senhor, porque sem a presença de Deus não dá para viver. Sem a presença de Deus não existe possibilidade do meu reinado ter sucesso. Então a arca da aliança representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Fazia-se o templo todo de ouro, prata, bronze, pedras preciosas, mas sem a arca da aliança, o templo era só um prédio. Mas quando era colocada a arca, a Shekinah de Deus enchia o templo, de modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Então ali o Senhor estava presente. Ali havia a presença do Senhor. É diferente dos dias de hoje. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito. Então o templo vem para a igreja cultuar. A igreja vem para o templo cultuar. A igreja, Deus vem habitando no seu coração. Você se reúne aqui para adorar a Deus. Deus não está condicionado mais a essas paredes. Mas no período do Antigo Testamento, só existia a presença de Deus com a presença da arca. Então Davi escolhe aqui na Escritura reunir os seus melhores homens, num total de 30.000 homens, para ir buscar a arca de Deus. O acampamento de Israel no deserto era montado ao redor do tabernáculo, onde estava a presença de Deus. A arca representava para eles proteção, pois sempre que Israel ia às guerras, com a arca eles eram vitoriosos. Sem a presença da arca de Deus, eu sei que você assistiu os 10 mandamentos, você assistiu lá no Record, toda vez que a arca não estava presente, era impossível de Israel vencer. Israel sempre perdia a batalha sem a presença de Deus. Diante da arca de Deus, da presença de Deus, eram oferecidos sacrifícios de sangue, pelo pecado da nação, para o perdão, para a redenção. Então, se queria oferecer um sacrifício, não era em qualquer lugar, era diante da arca, é diante da presença, é diante daquele que ia receber o sacrifício. Não era em qualquer lugar. Diante da arca eram feitas orações. Moisés entrava e orava diante da arca, diante da presença. Samuel orava diante da arca. Davi orava diante da arca. Então, para falar com Deus, eles iam até a presença de Deus. Quando a arca é tirada do meio de Israel, a ruína e a derrota e a desgraça eram estabelecidas em lugar da bênção. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, pegaram a arca do Senhor. Eles eram homens terríveis, pecadores, eles eram homens imorais, e eles roubam a arca da aliança e levam para o acampamento, levam para o meio da guerra e dizem: agora vamos vencer. Só que é o seguinte: para tocar na arca do Senhor precisava estar consagrado, e eles não tinham autoridade para isso. Resultado:
além de perder a guerra com a arca do Senhor foi levada. Eles morreram, e quando o pai deles, o profeta Eli, recebeu a notícia, ele também morreu. Por quê? Não adiantava também, no Antigo Testamento, ir diante da arca de Deus de qualquer forma. Não se poderia ir diante da arca do Senhor de qualquer forma. Não era qualquer pessoa que podia tocar, não era qualquer pessoa que podia carregar, não era de qualquer jeito e qualquer um que podia oferecer sacrifício. Deus tinha suas exigências por causa da sua santidade. Então entrar na presença de Deus de maneira errada era sinônimo de morte instantânea. O sacerdote consagrado a Deus, o sumo sacerdote, que entrava na presença de Deus, no Santo dos Santos, uma vez por ano, consagrado, observando tudo para não errar, entrava amarrado por cordas e com sinos na sua roupa. Enquanto o sino tocava, ele se movia, e se ele morresse diante do Senhor, ninguém entrava lá, ele só puxava a corda. O quão sério era estar na presença do Senhor. Então, sabendo disso, quando Davi começa a governar, a primeira ação dele não é ajuntar ouro para a nação. A primeira ação dele não é construir um palácio. A primeira ação dele não é picuinha. A primeira ação dele é o mais importante, é buscar de volta a presença do Senhor. É buscar de volta a arca do Senhor. É trazer de volta a glória de Israel, que era a presença de Deus por meio da arca. Então Davi entendia que o governo da nação só seria bem sucedido na presença de Deus. E é por isso que ele diz: agora eu vou lá buscar a arca. É o primeiro X da minha lista. É trazer de volta a presença de Deus para Israel. Davi havia aprendido muito bem como não ser rei com seu antecessor e sogro de Saul, que tentou reinar sem Deus e teve um fim trágico. Davi tinha um exemplo de como não ser rei, porque Israel era uma nação que pediu para Deus um rei, mas nunca foi plano de Deus colocar homens para governar a nação, porque antes dos reis, Deus mesmo dava instruções ao profeta e governava. Mas as pessoas queriam um rei. Por quê? Porque todas as nações tinham um rei. Israel quis ser igual a todo mundo. Todo mundo tem um rei, nós também queremos um rei. Então o Senhor, toma um rei para vocês, Saul. Aí a nação se deparou com uma situação que muita gente esquece. Todo líder, todo governante, todo chefe, ele é humano, ele é passivo de erro. Eles olharam para Deus e disseram: Deus, eu acho que o Senhor governando é bom, mas dá um rei para nós, porque todo mundo tem um rei, nós queremos ser todo mundo. Deus dá para eles o rei Saul. O rei Saul era bonito, o rei Saul era cheio do Espírito, o rei Saul profetizava. Mas chegou um dia na vida de Saul que o profeta Samuel estava demorando, e ele diz: eu sou o rei mesmo, eu mando em tudo, eu mesmo sacrifico, eu mesmo faço do meu jeito. Quando Samuel vê aquela cena, diz para ele: que loucura você fez, Saul. Você não é papel seu sacrificar, não é papel seu, você não tem autoridade para isso. Hoje mesmo Deus rasga o reino das suas mãos. Saul, você está com a coroa, mas você perdeu a presença. Você tem a coroa, mas Deus não está mais com você. Deus já escolheu o outro, segundo o coração dele, para colocar no seu lugar. E esse era Davi. Davi, por um monte de circunstâncias, ele aprendeu com as más atitudes de Saul como não ser um rei. E qual era o principal erro de Saul? Saul tentou reinar pela força do braço. Ele tentou reinar deixando Deus de lado. Deus deu um rei para Israel, mas ele continuaria sendo o rei dos reis. Ele era um rei de uma nação cujo Deus é o Senhor. Então ele não poderia estar acima de Deus. Isso Davi nunca admitiu fazer.
Então Davi, compreendendo os erros, porque os sábios não precisam errar para aprender. O sábio, ele se matricula na escola do erro dos outros. Então, se a pessoa caiu no buraco e eu vi, eu vou desviar. É assim que o sábio aprende. Então Davi falou: olha, o erro de governar sem Deus eu não vou fazer. Eu vou buscar a presença do Senhor. Eu vou juntar aqui os meus melhores soldados e vou buscar. Só que mesmo com as boas intenções, a gente vê que Davi, por mais zeloso que fosse, ele comete um erro, porque por mais conhecedor de Deus que ele fosse, ele não tinha noção da santidade. Ele não tinha noção do que realmente significava e o valor que tinha a presença de Deus e como fazer. Ele só disse assim: eu sei que eu tenho que buscar. E ele foi. Ele juntou 30 mil homens para buscar uma arca. Interessante isso. Então a Bíblia diz que quando Davi foi buscar, tinha um grande ministério de louvor, com todo tipo de instrumento, grande alegria na presença do Senhor. No versículo 6, quando os bois tropeçam, Uzá estende a mão e toca na arca de Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Aí o que Davi faz nesse momento? A Bíblia diz que Davi ficou irritado, porque Deus fez isso. Davi ficou irritado, porque Deus fez as coisas de acordo com a vontade dele. Por que Deus matou Uzá? Para que matar ele? Só porque ele colocou a mão? Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer forma que se chega diante da presença de Deus, não. Não é qualquer mão que pode tocar na arca de Deus. Eu não entendo também assim como Davi, mas aquilo que eu não entendo eu não questiono. Aquilo que não cabe a mim. Então, por causa disso, eles deram o nome de Pérez Uzá àquele lugar. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? E ele desistiu. Deixa essa arca aí. Quantas pessoas que podem morrer para levar essa arca? Ele desistiu de trazer a presença de Deus. Ele não quis levar a arca do Senhor, mas deixou na casa de Obed-Edom. E a Bíblia vai falar a nacionalidade dele, a região dele. O Geteu. Tem Geteu em Israel, irmão Pedro? Tem não. Estrangeiro. A presença de Deus ficou na casa de um estrangeiro chamado Obed-Edom. Davi desistiu: não, deixa aí, é perigoso. Eu estou com medo. Só que aí chega uma questão chamada fator Obed-Edom. Davi recebe uma notícia. A arca do Senhor, no versículo 11, ficou 3 meses, 90 dias na casa de Obed-Edom. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi, por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus, porque a presença de Deus está na casa do Obed-Edom. Deus abençoou a ele, a casa dele e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus, desde a casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. A notícia da casa de Obed-Edom abriu os olhos de Davi, que se haviam fechado para o valor da presença. Às vezes os nossos olhos se fecham para a presença de Deus, porque algumas coisas não saíram de acordo com a nossa vontade. Algumas coisas não saíram segundo os nossos planos. Algumas coisas não foram do jeito que nós gostaríamos. Mas a gente ouve falar que tem alguém vivendo na presença de Deus. A gente ouve falar que tem alguém sendo abençoado.
A gente ouve falar que ele, a casa dele e tudo que é dele, tudo que é dela tem sido abençoado. Qual que é o segredo? Está vivendo na presença do Senhor. Está vivendo na presença de Deus. Aí o que é que Davi falou? Nossa! E esse homem é um estrangeiro. A bênção e a promessa de Deus é para nós de Israel. É para nós. O lugar da presença de Deus é aqui. É nosso. Eu vou buscar. Eu vou voltar e vou buscar. Eu vou voltar e vou trazer. Eu vou trazer de volta essa arca. Só que agora eu vou fazer do modelo de Deus. Só que agora eu vou fazer de acordo com a vontade de Deus. Eu vou fazer do modelo que Deus quer. Eu não vou fazer mais do jeito que eu quero. Porque as coisas de Deus, Davi aprendeu que são do jeito de Deus. As coisas de Deus não são do jeito de Davi. As coisas de Deus não são do seu, não são do meu, são do jeito dele. Mas eu não concordo, então tem que rasgar a Bíblia e você escrever a sua e vamos publicar para ver se dá certo, se dura mais que a palavra de Deus, que dura mais de 2000 anos. Tem gente que é assim. Eu não concordo, igual o irmão falou. É do Velho Testamento. Ah não, mas isso aqui é do Novo. Fala isso tudo para não dizimar. Fala isso tudo porque é muquirana. Fala isso tudo porque não quer contribuir. Mas quer exigir da noiva do Senhor. Quer exigir das congregações. Quer estrutura. Quer entretenimento. Quer benefício. Mas vem com esse discurso furado. Não é assim. Então Davi disse: quando os que levavam a arca do Senhor, versículo 13, davam quantos passos? 6. Eles sacrificavam um boi e um animal gordo. Faz as contas aí, eu não consigo fazer as contas. Teve que ser sacrificado boi demais, animal demais. Quanto que dá 6 passos? 6 passos dá 6 metros mais ou menos. De 6 em 6 metros. Em 1 quilômetro, quantos animais? 60 mais ou menos. 60 bois. Um boi é 5, 6 mil. Davi gastou para levar essa arca. Por que ele gastou? A gente estava falando na escola bíblica hoje de pagar o preço. Pagar o preço. Não é pagar o preço para impressionar Deus, não. Não é pagar o preço para você ir para o céu, não. Não é pagar o preço para me colocar na balança entre um irmão e outro. Eu sou mais espiritual, eu sei mais. Não. É pagar um preço porque valoriza a presença de Deus. Valoriza tudo aquilo que é de Deus. Valoriza tudo aquilo que vem do céu para nós. É por isso que Davi dizia: eu não vou dar nada a Deus que não me custe alguma coisa. Teve aquela passagem que o homem falou: não, Davi, meu rei, eu te dou o animal, eu te dou o lugar para sacrificar. Davi: não, eu vou comprar. Eu não vou dar nada para Deus que não me custe algo. Não, eu não aceito, isso é meu. Davi era um homem assim. Existem pessoas ordinárias. O que é isso? Ordinário é aquilo que só faz o que é mandado. Uma pessoa ordinária só faz aquilo que está na lista. Só faz aquilo que está no contrato. Só faz aquilo que está escrito pode. E o que não pode não faz. E no relacionamento com Deus, muitas das vezes, vão chegar momentos em que eu e você vamos renunciar aquilo que Deus não mandou renunciar. Nós vamos entregar para Deus mais que o dízimo. Deus vai falar assim: hoje é o tudo. E você vai fazer, porque é você e Deus. Mas está escrito: não, mas é entre eu e Deus. Davi era uma pessoa extraordinária. Estava escrito 10 dízimo, palavra hebraica ma'aser, significa a 10ª parte. É daí que vem os 10%. Davi: meu salário de rei é 1 milhão. Eu vou gastar 100 milhões para trazer a arca. Mas isso não se compara ao valor da presença de Deus no nosso meio. Davi era extraordinário.
O cristianismo nos convida a sermos extraordinários. O cristão não tem que ficar procurando o que pode e o que não pode, não. Isso é ordinarismo. Eu preciso viver tanto na presença do Senhor. Eu preciso tanto da influência dele em mim. Eu preciso tanto da direção do Espírito, que um passo que eu dou e eu não tenho mais paz, eu volto para trás. O Senhor não quer que eu faça isso. Mas onde está escrito? Não, irmão, eu já estou além daquilo que está escrito. Eu vivo tanto na influência de Deus, que pode, não pode, ficou para trás. Agora, o Espírito do Senhor sopra onde Ele quer. Eu estou conduzido pelo Senhor. Então antes, Davi queria trazer a presença do modo que ele achava ser certo. Mas Deus já havia estabelecido um padrão inegociável para aquela época. Davi entende isso e ele disse: agora eu vou investir tudo para trazer a presença. Agora eu vou dar tudo, mesmo que eu venha à falência. Se eu tiver a presença comigo, o Senhor faz com que tudo aquilo que possivelmente eu perdi, tudo aquilo que eu semeei, seja me dado 100 vezes mais. Davi não se importou. Davi antes tinha desistido, mas depois que ele observa que um estrangeiro estava sendo abençoado, isso é graça no Antigo Testamento, porque até então a bênção não era para Obed-Edom, mas ele é abençoado independente da nacionalidade dele. Deus já começa a demonstrar o seu caráter gracioso. Depois disso ele volta atrás e retoma a maneira de Deus, da arca para Israel. Agora ele observa a maneira que agrada a Deus e ajusta as suas atitudes. Nós precisamos disso. Eu preciso disso. Eu preciso perguntar para Deus se a maneira que eu estou fazendo é a maneira que agrada a Ele. É a maneira que está de acordo com a vontade dEle. Deus não quer uma igreja fazendo as coisas para Deus. Deus quer um relacionamento particular com cada um, para que nós possamos fazer as coisas com Deus. Davi, quando está trazendo a arca de novo, ele entende isso. Eu não vou fazer mais para Deus, eu vou fazer com Deus. Eu não vou trazer a arca de volta, eu vou lá onde a arca está e eu vou voltar com Deus para o lugar de onde eu devia ter saído. É isso que nós precisamos entender, observar a maneira que agrada a Deus. Não é a maneira que me agrada como líder, não é a maneira que agrada A, B, C ou D, é a maneira que agrada ao Senhor, o Senhor. Sabe? Davi se veste de linho, irmã Marlene. O linho simboliza a santidade na Escritura. E precisamos entender que santidade não é perfeição. Santidade não é ser um ser glorioso. Muita gente cristã diz assim: eu não sou santo não. Você é santo sim, porque santo significa estar separado para alguém. Você não é glorificado, porque glorificado significa ser impossível de pecar. Nós pecamos, mas nós somos santos. Não santo no padrão católico digno para ser adorado, mas um santo no sentido original da palavra, separado para algo e para um propósito. Você tem um dono, você tem alguém ao qual você vai prestar contas da vida que você vive, da família que você tem, daquilo que Deus te deu. Você é santo, você é separado. Você não é glorificado, mas santo você é, porque o Senhor te santifica. O Senhor te santifica. A Bíblia diz que a esposa crente santifica até o marido descrente. Amém? Santifica. Você tem um marido descrente que consiste em viver com ele, permaneça. Porque a esposa crente santifica o marido descrente. Olha o tanto que é poderoso. A presença de Deus consumia Davi, a ponto de Davi celebrar, segundo a palavra, com todas as forças. Quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei, é engraçado que de acordo com o ambiente que a gente está e a presença que a gente está, de acordo com aquilo que nos influencia, a gente entrega tudo. Irmã Luzia,
Quando tocavam em Die Set Me Free no mundo, irmão. Tan, 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 tan. O pai dançava. Que nem uma lacraia. Torcia a camisa. De encher um pobre, irmã Marlene. O dinheiro da carteira. Depois que estava para lá de Bagdá, o povo roubava tudo. Para oferecer para o Deus Baco, que é o Deus do vinho, onde vem a palavra bacanal. Quando eu venho para a presença de Deus e a presença me enche, é assim. Levanta a mão, bate palma, dá um glória, glória. Eu não admito, não. Porque quando não era para Deus, quando eu vivia em outra presença, quando eu vivia para mim, para o meu prazer, para o meu entretenimento, para o meu divertimento, para aquilo que eu gostava, eu me entregava tudo. Eu sei que no outro dia eu vou estar um bagaço, mas à noite é uma criança, eu vou ficar a noite inteira. Vai ter vigília de novo, amém? Dia 14 para 15. Está quase confirmando. Nossa, vigília, noite inteira, credo. Não. Mas eu dou conta. Não estou acostumado não, mas eu vou lá. Por quê? Não, porque quando eu desandava, à noite é uma criança. A hora que amanheceu eu passo na feira. Mocotó para reforçar. Pastelzinho, um caldo de cana, vão embora dormir o dia inteiro. Tem jeito. Agora para o Senhor não tem. Não, para Deus tem que ir para depois. Não, domingo que vem. Nem noite inteira não. Nossa, é uma dificuldade. Igual a gente pregou aqui ontem. Nossa, tem gigante demais mas eu não sou obrigado a nada. Aí a Bíblia diz aqui que Davi, a presença de Deus consumia Davi. Consumia Davi. De modo com que ele sumiu. A ponto de Davi celebrar, segundo a Escritura, com todas as forças. O tanto que ele valorizava a presença de Deus. O tanto que aquilo era importante para ele. O quanto estar na presença do Senhor era grandioso para ele. A alegria que está em estar na presença de Deus, segundo a Escritura. Senhor, dá-me alegria mais do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Senhor, dá-me alegria mais do que eles. A alegria que tem que estar em nós tem que ser mais do que aqueles que estão com o freezer cheio, com a churrasqueira cheia, celebrando a si mesmo, escarnecendo de Deus. Davi estava com essa alegria, e a esposa dele, que não valorizava notavelmente a presença de Deus como Davi, olha e despreza Davi. Ela olha para Davi e diz o seguinte: olha a ironia dela, que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas, dos seus servos, como um indivíduo qualquer. Então Davi responde: foi perante o Senhor que eu me alegrei, Mical. Foi perante o Senhor, Mical, que eu me alegrei. Não foi perante qualquer um, não. Eu sou o rei, mas ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Você não entende. E tem gente que não entende o valor da presença. Vai criticar o seu jeito de adorar, o seu jeito de orar, o seu jeito de falar, o seu jeito de cantar, o valor que você dá para a palavra, o valor que você dá para as coisas de Deus. Vão te chamar de religioso, vão te chamar de besta, vão te chamar de bobo, vão te chamar de exagerado. Mas entre você e Deus, você sabe. Você sabe. Aquilo que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse. O mundo helênico da época de Paulo adorava as artes, adorava os corpos, as esculturas de corpos perfeitos no mundo, adorava teatros, lutas no Coliseu, adoravam a filosofia. Aquilo era vida para eles.
O apóstolo Paulo se entregou em uma intensidade na presença de Deus, que ele disse assim: isso não é vida para mim. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mical é a personificação de alguém que não compreende o que é estar na presença de Deus. Quem não compreende o que é estar na presença de Deus, sempre vai desprezar e questionar quem está buscando viver nesse ambiente. Sempre. É por isso que quando você estiver vivendo uma vida cristã muito tranquila, uma vida cristã, onde ninguém, eu sei que às vezes você não vai ser criticado, você vai ser ofendido, onde ninguém te critica, ninguém, absolutamente ninguém, onde ninguém sabe que você é crente, onde ninguém te persegue em nenhum nível, onde ninguém fala que você está exagerando, cuidado. Pode ser que você seja só alguém que sabe que Deus existe, mas você não está incomodando espiritualmente ninguém, que dirá Satanás. E esse tipo de gente, irmãos, ia falar assim: Satanás se levantou contra mim. Eu falo assim: não. Satanás está correndo de você, que a sua preguiça fede, a sua falta de compromisso fede, a sua falta de amor na presença de Deus é uma vergonha. O que acontece com Mical? Mical é amaldiçoada com o ventre cerrado. Ela nunca teve filhos em toda a sua vida. Atitude de indiferença diante da presença de Deus. Deus nos trouxe aqui nessa noite para que nós pudéssemos refletir. Pudesse dizer para você: não seja indiferente à presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Não viva sem a presença de Deus. Não só aqui, mas lá na sua casa, no seu casamento, no seu particular, na criação dos seus filhos. Aonde você pisar a planta dos seus pés, declare que ali há um altar ao Senhor, invoque a presença dEle. O que é invocar a presença? É chamar Deus ao nosso auxílio. Falar: Senhor, o negócio aqui é feio, sem o Senhor não dá não, me ajuda. Crente vive invocando, porque já entendeu que não dá para viver sozinho. E vamos terminar aqui. Jesus declarou algo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é a clara expressão da presença de Deus nos dias de hoje em nossas vidas, na pessoa do Espírito Santo que agora habita em nós, não habita em templos. Jesus é o tabernáculo vivo que foi reconstruído em 3 dias e ressuscitou. Havia um tabernáculo lá. Jesus é o próprio tabernáculo vivo, segundo Hebreus, no Novo Testamento, vai relatar. O motivo de muita infelicidade na vida de muitos hoje em dia é pensar que sabem, que conseguem serem felizes, ignorando que existe um Deus. Tem muita gente infeliz. Por que tem tanto suicídio? É a 3ª semana consecutiva que eu observo uma pessoa suicidar, tanto de perto como de longe. Vou nomear. 3º domingo atrás, a deputada lá, Carol Heller. Domingo passado, um rapaz aqui, é até parente da irmã Irani, ela falou ali, um rapaz de 32 anos. E ontem para hoje, um influencer aí, rico, também. O que é isso? Qual que é o problema disso? Não vou ser um hipócrita e falar assim: não, isso aí é falta de Deus, isso aí já ficou para trás. Não é só isso. Tem problemas psicológicos e muita coisa envolvida. Eu não vou bater esse martelo nem pegar essa guerra. Mas eu sei que parte disso, parte da infelicidade e do vazio de muitas pessoas, é saber que Deus existe e viver para si mesmo. É um buraco que não tem tamanho.
É um buraco que o dinheiro não tapa. É um buraco que as realizações não tapam. É um buraco que os seguidores da internet não tapam. E as pessoas se vão. Deus tem um padrão para ser vivido e tem alegria na presença dEle. Fica de pé. Segundo a Bíblia, nós podemos escolher. Você tem o livre-arbítrio ou a livre agência para decidir, querido. Mas se eu puder te aconselhar nessa noite, o melhor ambiente e o segredo para uma vida feliz é viver na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós nos curvamos diante da Tua palavra. Nós entendemos, segundo a Tua palavra, pelo exemplo de Davi e de Mical. Deus, que quando valorizamos a Tua presença, quando escolhemos viver para o Senhor, viver na presença do Senhor, viver com a influência do Senhor, o Senhor garante para nós todas as Suas bênçãos. O Senhor garante para nós a Tua proteção. O Senhor garante para nós a Tua influência. O Senhor garante para nós a plenitude. O Senhor garante para nós que nós estaremos cheios e habitados. Senhor, mas nós também entendemos que uma vida que despreza a Sua presença atrai maldição. Nós também entendemos que o mundo precisa conhecer e viver na Sua presença. Por que nós oramos assim, Senhor? Porque o Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós, como igreja nessa noite, em uma só voz declaramos que o melhor lugar para se estar é na Tua presença. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos. Derrama a Tua graça, derrama a Tua misericórdia nessa noite. Visita aqueles que não puderam vir, Senhor, por qualquer que seja o motivo. Resolve as questões dos Teus filhos. Derrama sobre eles aquilo que eles necessitam. Dê aos Teus filhos que estão aqui nessa noite uma semana de vitória. Dê a eles o sono dos justos nessa noite. Derrama sobre eles os céus abertos. Ó Deus, e o melhor da Tua presença nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Nós estamos encerrados para a glória de Deus.